Filipenses 4, do versículo 10 ao 13. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos sabem que nós terminamos, após 9 quartas-feiras, nós terminamos um assunto sobre ser um discípulo de Jesus. E eu já tinha avisado que no dia 29, que é quarta-feira que vem, nós iniciaremos um estudo sobre o Espírito Santo. E nós falaremos disso, quem é o Espírito Santo, por que o Espírito Santo, e muitas coisas vão ser tratadas. E para esse estudo específico, eu peço que, se você quiser colocar a pergunta, seja ela nominal, meu nome, pega um papel, escreva meu nome. Se não quiser também, não precisa pôr. Mas para a próxima semana já faça um monte de perguntas, porque nós temos dúvidas muito claras do que é o Espírito Santo. Existe uma brincadeira também com o Espírito Santo. Existem pessoas falando coisas do Espírito Santo sem entender quem é o Espírito Santo. Alguns acham que é uma emoção, alguns acham que é uma força cósmica que chega e fica, sendo que, na verdade, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E nós temos que entender isso. E a igreja primitiva, ela não foi guiada por teologia, ela não foi guiada por homens inteligentes. A igreja primitiva foi guiada pelo Espírito Santo. E nós, muitas vezes, estamos achando que a igreja é conduzida por mãos de homens, por mim. Se eu não fizer, se você não fizer, Deus faz de qualquer jeito. Se eu não quiser fazer, Ele faz. Mas é preciso entender quem é o Espírito Santo. Temos muitas pessoas fora da igreja porque dizem que o Espírito Santo falou e não cumpriu. Tem muita gente que tem coragem de dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor nem passou perto deles. Então existe uma brincadeira muito grande, e eu espero que nesse percurso a gente possa ter o entendimento de quem é, respeitar, honrar e temer e servir e ter dentro de nós o Espírito Santo. E para iniciar esse percurso que nós faremos, eu estava orando em casa e uma das coisas que Deus falava comigo era que quem vai participar do culto pode ser que não sejam cristãos, ou sejam. E tem uma coisa que a gente precisa fazer, irmãos, que tem acontecido. O que mais tem hoje são pessoas reclamando. O que você mais encontra são pessoas tristes. Está triste com tudo, irmãos. Reclama também de tudo. Se tiver sol, vai reclamar. Se tiver chuva. Se chegar na igreja tiver cheio, reclama. Se chegar na igreja tiver vazio, reclama. Pessoas que não estão conseguindo enxergar a vida e olhando para a vida, eles não têm um sentido de viver, eles não conseguem estar satisfeitos com nada. E para poder entrar no assunto, por isso que eu vou falar mais uma vez, eu queria pedir, você que está vindo, falte quando não der, né? Não deu para vir, pastor, mesmo não deu. Mas se acontecer de você faltar, você depois assista em casa, tem essa ferramenta hoje aí. Obrigado. Só um minuto, irmãos. Glória a Deus. Então, eu peço que você pegue caneta, pegue papel, escreva, medita, reflita. Mas vamos mudar o cenário que a gente tem vivido. Vamos parar de ouvir. Vamos começar a praticar o que a gente já ouviu. Isso tem sido uma marca dessa igreja moderna. Eu fico às vezes pensando, quantas pregações eu vou ter que ouvir para poder entender aquilo?
E é preciso que eu e você se lembre do que nós acabamos de ler. E Deus falava comigo sobre isso para me tratar com os irmãos. E eu quero que você preste muita atenção mesmo. Nós estamos lendo um texto que Paulo vai escrever para os irmãos de Filipe. Todo mundo sabe que essa igreja vai nascer pela direção do Espírito Santo. Paulo não queria ir para este lugar. Paulo não queria ir para Filipe. Ele queria ir para Bitínia, ele queria ir para a Ásia Menor, mas o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo falou: não vai. Como pode? Eu quero pregar, mas não é para ir. Eu quero que você vá para outro lugar, porque existe um direcionamento, né? Nós estamos na Europa. A primeira igreja da Europa é essa igreja. É a igreja de Filipe. É a primeira igreja dentro do território europeu. E como ela nasce? De uma visão de Paulo, do Espírito Santo, dizendo: passa a Macedônia. Paulo chega nessa igreja, 10 anos, o que nós estamos lendo aqui, é 10 anos depois de Atos 16. Paulo agora está escrevendo para uma igreja. E ele começa no texto que nós lemos, dizendo que ele está alegre, porque mandaram ofertas para ele. Nesse momento ele está onde? Ele está aqui na Itália. Está em Roma, está preso. E se você vê a diferença do cristianismo do passado e de agora, basta você ler Filipenses 4:4. Quem está com a Bíblia aberta aí? Olha o que Paulo diz, mesmo estando preso, mesmo estando em uma situação teoricamente desfavorável, ele diz uma coisa para os irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo preso e mandando quem está solto ficar alegre. É muito complexo você entender que essa igreja nasce próprio de uma instrução do Espírito Santo. E depois Paulo preso fala com eles. E Paulo diz uma coisa para eles, que é onde nós vamos entrar e refletir. Paulo diz o seguinte: eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Olha o que Paulo vai dizer para os irmãos. Eu não estou falando isso para vocês por causa da oferta, né? Ele diz aqui, ó, eu não estou falando isso por causa da necessidade, porque eu aprendi a estar contente com o que tenho. Quantos de nós aqui está contente, feliz com o que tem? Quantos de nós aqui não temos mais parado para entender uma palavra que Paulo usa? Ele vai dizer o seguinte: eu aprendi. E se nós estudarmos sobre o Espírito Santo e você não aprender, vai passar e você não vai nem se lembrar do que foi estudado. E tem uma coisa que eu tenho escutado bastante. Por quê, irmãos? Quem está no Brasil não entende. No Brasil você vai numa assembleia, só tem assembleia, não é assim? Você vai numa batista, só tem batista. Você vai numa presbiteriana, na Europa não é assim. Na Europa você chegou aqui, você é presbiteriano, procurou, não tem presbiteriana. Você vai procurar uma igreja mais perto do que você agrada. Então o que acontece? Às vezes estamos reunidos e tem presbiteriano, batista, seitista, que vem de seitas que se chamam, falam de Jesus, mas são seitas porque não pregam Cristo vivo. Não vou ficar falando isso aqui porque não é o objetivo, mas é para você entender que quando nós estamos reunidos aqui é diferente de uma igreja. E muitas pessoas me dizem o seguinte: mas eu aprendi assim. E não tem problema você ter aprendido, mas se você não reconhecer que aprendeu errado, vai ser só mais um culto que eu participei e continuo participando. Tem coisas que se aprende errado, mas tem coisas que temos que corrigir. E sobre o Espírito Santo é uma das coisas que mais se tem falado e brincado. E às vezes quando tem uma placa, venha culto, que é a presença do Espírito Santo. Ninguém manda no Espírito Santo. O texto bíblico diz assim, que ele faz o que ele quer. Como é que eu posso dizer que ele vai estar presente, se quem vai pregar ganhou para pregar? Como é que eu falo que ele vai estar presente, que quem vai vir só está vindo para receber alguma coisa material? É muito antibíblico. E esse estudo, eu creio que a gente vai refletir. E para a gente refletir e aprender, a gente vai ter que ter nesse momento atenção e pedir também o quê? Que o Espírito Santo use o que eu falar, toque em você, para que a gente tenha aqui uma interação espiritual. Eu falo através do Espírito, você ouve através do Espírito,
e gera-se fé, e nós vamos embora edificados. E uma das coisas que está escrito nessa passagem, e aí é onde a gente vai meditar primeiramente, é quando Paulo diz, eu aprendi. E aí para aprender, tem algumas etapas. Ninguém aprende sem passar por essas etapas. Uma primeira etapa que nós vamos passar, para aprender você tem que dedicar tempo. Me inscrevi na faculdade de medicina. As aulas são todo dia, o dia inteiro. Eu vou uma vez por mês. Estou inscrito? Estou. Sou aluno? Sou. Estou aprendendo? Não. Porque para aprender tem que ter tempo. Tanto que a Bíblia diz que devemos meditar na palavra do Senhor. Qual que é o conselho para Josué quando ele vai substituir Moisés? Lê, medita, não saia da tua boca este livro. Qual que é o conselho de Paulo para Timóteo, para Tito? Ei, exorta, prega a palavra, lê, insiste. Se você não passar tempo no assunto que vamos tratar, você não vai aprender. Se você ouvir hoje o que a gente vai falar, ir embora, chegar em casa, como eu falo, maratonar na Netflix, não vai dar certo. Não temos tido mais tempo para meditar no que se prega no culto. Acaba o culto, a gente desliga, irmãos, uma chave geral. Pode ser o culto espiritual, acaba o culto, todo mundo falando, onde vai comer pizza? O que tem para comer em casa? Não saímos do culto pensando, refletindo, porque tem se transformado em um hábito. Aonde você vai hoje? Hoje é dia de culto. E isso tem matado as igrejas, porque existe a inscrição na faculdade, existe hino até lá, mas não estuda. Você já viu alguém só estudar na escola e não estudar em casa e ser bem? Não vai bem, irmãos. Então, para a gente poder aprender, a gente vai ter que dedicar tempo. Para poder aprender, você tem que ter disciplina. Uma coisa que eu sempre tento falar para meu filho, não adianta, tem que ter disciplina. Ah, mas não deu resultado hoje. Não deu resultado hoje, amanhã vai dar. Se todo dia você dedicar um tempo, mas isso precisa ter disciplina. Tem irmãos aqui que tem disciplina para comer, tem disciplina para o corpo, tem irmão que cuida do corpo aqui, que só come naquele horário, tudo delicado. Espiritualmente, tem que existir uma disciplina. Como é que eu passo 10 dias sem ler Bíblia? É uma pessoa sem disciplina, porque eu não passo 10 dias sem comer, eu não passo 10 dias sem dormir, eu não passo 10 dias sem falar, agora 10 dias sem ler eu passo. E isso atrapalha a minha vida com Deus, isso não atrapalha as pessoas, atrapalha a minha vida, a minha comunhão. Eu fico vazio, eu fico sem expectativa. E o diabo não vai vir para você e para mim, irmãos, quando nós estiver forte. O diabo é o famoso covarde. Ele espera você estar fraco. Ele espera você estar triste. Mas se você fizer o que Paulo diz, tomai toda a armadura, para quê? Para ficar bem? Não, para resistir no dia mal. Para você ficar firme quando você estiver com dificuldade. Qual é a armadura? É palavra, é espírito, é oração, é comunhão. Aí a gente às vezes não entende. Não faça de conta que você não sabe que isso funciona. Porque funciona. Existe um estudo que se você fizer qualquer coisa na terra, hein? 18 minutos por dia, qualquer coisa, soltar pipa, pescar, 18 minutos por dia, treinando, depois de um ano você é melhor do que 1/3 de qualquer pessoa naquilo. 18 minutos por dia, irmãos. Quem aqui, você é retórica, ok? Quem passa 18 minutos por dia lendo Bíblia? Todo dia. 18 minutos, irmãos, 18 minutos. É a velha história de sempre. 10 euros para você passar um dia inteiro se divertindo. Tá maluco, pai? Como se diverte com 10 euros? Tá bom, vai. 10 euros para você pôr lá de oferta. Tá maluco, rapaz? Vou dar tudo isso de oferta? Entendeu? Quando é para Deus, os valores mudam. Quando é para Deus, as coisas se transformam. E a
falta de disciplina cristã tem gerado uma igreja estranha. E eu estou decidido, irmãos, a gastar tempo com isso, dizendo aos irmãos, não adianta ficar esperando de um homem na frente de um púlpito o resto da vida. Deus quer usar você, Deus conta com você. Você tem que passar a ser alguém que vai influenciar alguém. Você tem que passar a ser alguém que ensina alguém. Mas você vai ter que ter disciplina. Todo dia. Ou a gente fica que nem está todo mundo, reclama. Mas o que você está fazendo para mudar o que você está reclamando? Ah, não tem ninguém verdadeiro, você está sendo. Ah, não tem mais ninguém como na igreja primitiva, você está sendo. Porque às vezes o que você cobra de mim, teria que ter pelo menos em você. E nós não estamos tendo disciplina. Mas para aprender tem que ter tempo, tem que ter disciplina. E um detalhe, tem que reconhecer que não sabe. Tem gente que você vai falar e fala assim, não, já sei. Tá bom, você já sabe. Por que eu vou falar? Não, eu já sei. Irmãos, não custa você reconhecer que não sabe. Isso acontece muito com os maridos e as mulheres. Às vezes nós estamos dirigindo e ela fala, olha, eu acho que você está indo errado. Eu sei o caminho. O homem mais assim. De repente está lá dando volta. A mulher fica olhando, falando, e aí? Espera um pouquinho. Acho que mudou alguma coisa. Não, ele não sabia. E nós, para podermos entender o que nós vamos estudar aqui durante esses dias, você tem que reconhecer que não sabe. Se você falar para mim, pastor, eu já sei tudo sobre o Espírito Santo, não venha no culto. Se você sabe tudo, me avise que você que vai pregar. Se você falar, eu não vou vir porque eu já sei tudo. Irmãos, o Espírito Santo não é uma brincadeira, irmãos. Nós temos que orar para que aqui tenha um avivamento. Sabe o que é avivamento? Não é aquele bagunça só pulando, não. É o mentiroso ir embora não mentindo mais. É o fofoqueiro ir embora e alguém falar, ele não está fofocando. É o que não tinha capacidade de ser reconhecido como homem de Deus. Alguém olhar e falar assim, é um homem de Deus. Isso é avivamento. Estão confundindo avivamento com um bando de gente sem equilíbrio espiritual, sem equilíbrio emocional, chorando quando você fala o CPF. Falou meu CPF, vou chorar para quê? São pessoas aqui, ó, cheio de problema em casa, com a família, com a esposa, foi criado e não entende que Cristo é libertação. Avivamento é um novo tempo, irmãos, e nós não temos visto isso. Quando vê um que tem de vez em quando por aí, vira cenário de filme, vira câmera, começa a gente filmar, não é isso? Não teve aqui esses próximos dias aí nos Estados Unidos, na universidade? Não é aquilo avivamento, irmãos. O avivamento verdadeiro, você vê, ele muda. Ele mudou a vida de Jerusalém naquele dia. Foram mais de 3.000 almas que se converteram ao Senhor. Por causa do quê? De um avivamento. E qual foi a força que eles fizeram? Ficaram lá gritando, vem, não. Ficai em Jerusalém. Ficaram lá orando, reunidos, em comunhão, no partir do pão. Aí nós queremos ter avivamento, se nós não conseguimos nem ter comunhão. Nós não conseguimos nem amar quem está do lado. Nós não conseguimos nem amar as pessoas. E nós queremos ter avivamento. Então reconheça que você não sabe, para você poder aprender. Porque Paulo diz, eu aprendi. Significa o quê? Eu não sabia. Eu não sabia passar por tudo. Eu não sabia estar contente em tudo. Irmãos, ele fala que ele estava contente. Sabe o que? Esse texto que nós lemos, todo mundo usa isso aqui, ó. Posso todas as coisas? Aquele que me fortalece. Quando está fazendo um serviço errado, quando está fazendo um projeto errado, quando está mudando errado, quando está indo para outro lugar sem orar. Eu posso tudo. Não, pera um pouquinho. Aqui está falando que também eu posso passar por fome, mas eu vou passar. Eu não vou me desviar quando a fome vier. Eu não vou parar quando a dificuldade vier. Eu vou passar, porque eu posso todas as coisas em mim. Não, naquele que me fortalece. Nós temos aprendido mesmo? Estamos dedicando tempo? Estamos sendo disciplinados? Estamos reconhecendo que não sabemos? Outra coisa, para aprender tem que ter repetição. Não é assim? Quem está estudando alguma língua aí, não é isso? Eu estou tentando aprender o francês, né? E é difícil, né? Até o próprio italiano tem coisa, mas tem que parar. Toda vez que eu parei e me dediquei, quando alguém escuta, fala, mas como parla bene?
Mas eu fiquei ali, ó. Repetição. Lê a Bíblia mais de uma vez, irmãos. Ora mais de uma vez. Congrega, irmãos. E escute uma coisa: quanto mais você congrega, mais vontade dá de congregar. Quanto menos você congrega, menos dá vontade de congregar. Tudo que você repete muito é o que você vai querer fazer. Tudo que você repetir muito vai fazer você querer fazer aquilo. E nós temos repetido, nós temos praticado. Nós temos, não, eu li hoje, vou ler amanhã, vou ler depois da manhã. Tem dia que a gente está mais animado, a gente fala, hoje eu vou ler. Aí como eu li 5 capítulos, eu falo, essa semana, 1 capítulo por dia se eu tivesse lido, é que nem comida, irmãos. Não adianta comer num dia só tudo e ficar 5 dias sem comer, vai passar mal. É um pouquinho a cada dia. Se possível, 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Faz bem demais. Só que a gente não tem feito isso. Outra coisa, para aprender é preciso praticar. Nós podemos ver isso quando tiramos a patente. Todo mundo que tirou a patente sabe. A carteira de motorista. Você pega ela, aí alguém fala assim, você sabe dirigir? A gente nem fala que sabe dirigir. Fica quietinho. Por quê? Sei. Aí alguém fala, dirige. Quando você olha o carro, você fala, meu Deus. Irmãos, eu lembro que assim que eu tirei, não sei se você foi assim, o primeiro carro que eu dirigi depois que eu tirei a patente foi um S10. Quem dirigiu um S10 sabe que ela é meia flutuante, né? E eu não cumprimentava ninguém, porque queria que eu parasse. Porque na hora de sair, era terrível, irmãos. E ir embora. Mas eu não tinha patente. Eu não tinha passado na prova. Só que eu não tinha a prática. Sabe por que às vezes eu venho aqui na frente e eu não consigo ler versículo nenhum? Porque eu não tenho prática. Eu não pratico aquilo. Eu não tenho experiência. Aí quando alguém fala Gênesis, eu estou aqui, ó. Gênesis. Ou não é assim? Eu não vivo com isso na mão. Isso aqui não faz parte do meu dia a dia. Eu pego de vez em quando está com alguma dificuldade, como é que eu faço? E gerou. Não, esse não. Isso não é uma vida cristã. Para aprender, precisa praticar. Começa a praticar. Começa a praticar, irmãos, a leitura, praticar a oração, praticar o culto, praticar a sinceridade, praticar a verdade. Para que você possa entender o que é aprender. E quando nós vamos ler aqui, tem uma parte de um texto. Por que Paulo diz que ele aprendeu? Como é que ele aprendeu a ter fome? Como é que ele aprendeu necessidade? Abra aí sua Bíblia comigo, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do 24 ao 27, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler do 24 ao 27. Quem achou, diga amém. Escuta aí, hein? Para quem está reclamando de ser cristão. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Isso vai dar 195 chicotada, com chicote de couro de boi. 3 vezes eu fui açoitado com vara. Oh, glória, esse é um homem de Deus. Esse está no caminho certo. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia eu passei num abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha o que esse homem está dizendo. Sabe como ele aprendeu? Passando. E nós, todo cristão hoje, entrou num processo de dificuldade, cadê Deus? Entrou num processo que não é de acordo com o que ele quer, mas por quê? Olha o que ele está falando. Eu teria parado nas 10 chicotadas, mas para com esse negócio. É chicotada, não é beijo, não é abraço, não é elogio.
É chicotada, e não é porque fez coisa errada, é porque diz que tem um Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, e é o único capaz de salvar o homem do inferno. Por isso ele tomou, ali eu parava, irmão. Pensa, 10 chicotadas mesmo, pega alguém aí, vamos fazer um exemplo aqui para ver quantas chicotadas a gente aguenta? Pega o Adriano ali, vem cá Adriano, que trabalha no pesado, pega um chicote aí, pega o pastor Hélio. Vamos ver quantas chicotadas o pastor Hélio vai dizer para. Olha quem está dizendo, eu aprendi, irmãos. Eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Qual é a tua situação nessa noite? É satisfeito? E satisfeito não é conformado. Satisfeito não é deixa a si mesmo, não. Eu vou passar e eu vou vencer, mas eu não vou ficar por aí reclamando. Tem um Deus que cuida de mim. Mas ele aprendeu. Ele passou tempo sofrendo para dizer que aprendeu a sofrer. E no tempo que ele passou sofrendo, ele não passou desistindo, ele passou constante. Abre sua Bíblia comigo, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler do 6 ao 18, abre aí sua Bíblia, por gentileza. Carta de Paulo, também aos irmãos de Coríntios. Agora nós voltamos ali no capítulo 4, e vamos ler do versículo 6 em diante. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios 4, 6 a 18. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quanto crente desanimado tem hoje? Nenhum, né? Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também nessa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte e em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Aí agora ele vem trazer uma frase que a gente não é capaz de dizer nem com a luta que estamos passando hoje, hein? Tem irmão que olha assim e fala assim: você está falando isso porque você não está na minha pele. Olha o que Paulo está dizendo. Porque a nossa leve, porque a nossa momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as que não veem, elas são eternas. Olha o que Paulo está dizendo. O problema é que a igreja de hoje não olha mais para o eterno. A igreja de hoje quer ver, a igreja de hoje quer tocar, a igreja de hoje quer um Deus que dê o que ela precisa aqui, e se esquece de ser grato pelo que Ele já deu lá. Tem uma mansão te esperando, que eu não sei como que é, mas Ele disse, tem as mansões celestiais. Ele disse, eu vou preparar lugar, está tudo pronto, depois eu vou voltar, e vocês vão para lá comigo. Aí Paulo diz, eu não estou olhando para o que é aqui. Quando você para de olhar para o que é daqui, o que está passando aqui vira leve.
E aí você se lembra que o que você está passando aqui é momentâneo. O que é eterno, irmãos, é paz, alegria. O que é eterno, irmãos, é o que nós deveríamos olhar. Mas a igreja de hoje não tem mais visão eterna. Tem gente que ouve a palavra, e nós falamos isso aqui na escola bíblica dominical. Você que está ouvindo, se vira, porque a partir de hoje você é responsável pelo que você ouviu. Não precisa crer, mas você é responsável. Porque essa palavra, ela tem poder de mudar, de transformar e de regenerar. Se você não aceita, se você não entende, você fica responsável para no dia que sentar diante de Deus falar: eu não quis porque não quis. Não, mas veja bem, não veja bem, eu falei com você para você. E nós temos que nessa noite entender, este homem, ele teve uma experiência, ele passou, mas ele tinha um direcionamento. O problema é que nós transformamos, e aí nós vamos dando algumas pitadas, o Espírito Santo em sensação. O que é ter o Espírito Santo hoje? É vir no culto e chorar. Quem vem no culto e chora, fala que o culto foi uma benção. Eu vi, tem só um versículo dizendo que Jesus chorou, não é isso? Que é quando ele vai encontrar Lázaro. E ele não chorou por causa de Lázaro. Ele chorou porque ele viu como as pessoas estavam sem a esperança. Ele chorou porque a esperança estava ali. E as pessoas pensando que era o fim. Não é o fim, irmãos. Quantos crentes, quando morre alguém, entram em depressão? Mas não era crente? Era. Mas eu amava. Tá bom, não é para deixar de amar. Chore pelo choro do luto e da saudade. Mas depois tome um banho, se levante e fale: o que eu em tanto amava, Deus levou. Mas daqui a pouco eu me encontro com ela lá. É como se não tivesse esperança de coisas eternas. Nós precisamos hoje orar para que nós venhamos a voltar a ter uma visão do céu. Aí quando você tem visão do céu, irmãos, no céu vai ter choro? No céu vai ter conta para pagar? Não vai ter nada. Então se você está com conta aí, ora a Deus. Não é para ficar rindo que nem um bobão por aí. Não, mas não deixa isso tirar o seu momento de adoração. O seu momento de dizer: Ele vive, Ele é eterno. Essa luta, ela é momentânea. Essa luta, ela é passageira. Mas por quê? Porque nós não estamos aqui. Ele vai dizer o seguinte: nós estamos nessa luta leve e momentânea, não atentando nós. Ele está dizendo o seguinte: não parando para ficar pensando nas coisas que você vê. Quando eu vejo essas coisas que estão acontecendo, eu sempre falo lá em casa. Até falei hoje no carro, falei para os meninos: vamos ficar atento, hein? Eu falei hoje lá em casa, todo mundo no carro, todo mundo atento. Porque a qualquer momento some. A qualquer momento vai dar um estralo. Se a gente não estiver pronto aqui, a gente fica no carro e vem outro carro desgovernado e bate em nós. Vamos se preocupar. Quer estudar, irmão? Estuda. Quer fazer inglês, espanhol, francês, chinês, coreano? Quer ser o melhor em qualquer tipo de coisa? Se esforça. Mas não tire os seus olhos, porque a qualquer momento. Alguém pensava que aquele cometa ia passar ali? Não. Todo mundo tranquilo. A imagem é linda, né? Todo mundo fala: que lindo. Tá bom, mas é um sinal, hein? Do nada. Deus, a palavra nos garante, vai ser num abrir e fechar de olhos. Pá. Estamos esperando isso? Alguém hoje acordou preocupado se Jesus voltasse hoje? Alguém aqui está preocupado se está agradando a Deus? Alguém aqui está preocupado com o erro que está cometendo, que leva para o inferno, que não está parando, e não está tendo força, e não procura ajuda, e não tenta aprender para mudar? Pense nessa noite. Reflita nessa noite, porque não adianta ficar lendo Bíblia se eu não quero dedicar tempo, se eu não quero ter disciplina, se eu não quero praticar. Não adianta, a Bíblia vai dizer o seguinte: quem ouve sem fé, ouvir sem fé é o seguinte: eu estou ouvindo, depois eu vou embora. Não serve de nada. Uma pregação feita sem ter alguém ouvindo com fé, ela não serve de nada. E eu e você precisamos sair daqui hoje dizendo o seguinte: espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Hoje eu estava num menino cortando o cabelo dos meninos, e eu estava falando com ele sobre isso, porque não está na igreja, quer vir, está lá, só ouvindo o hino. Falei: mas tem que ir, mas tem a prisão. Tem as pessoas que dizem que são e não são, tem esse monte de coisa contra. E eu falei para ele o seguinte: se você está cortando o cabelo, quanto tempo? Ele falou para mim: 4 anos. Mas já está cortando o cabelo de jogador de futebol, vai ter aquela coisa toda alegre. Eu falei para ele: mas quanto tempo você conhece a Deus? Aí deu aquela, já entendeu, né? Aí já deu aquela engolida.
4 anos ele é um dos melhores cabeleireiros. Nós estamos aqui quanto tempo de cristão? Não sabemos nem um versículo bíblico. Não mudamos nem o jeito de ser. Quem olha para nós fala, é crente? Não está aparecendo. Lembra do passado como que era o cristianismo? E eu não quero que você fique preso a uma roupa. Não quero que você faça. Eu quero que entenda o seguinte. O malandro, e aí bro, tchau, tchau. Quando ele se convertia, ele ficava o quê? Não, isso aqui é conversa de malandro. Não é isso, sim? Paz do Senhor, irmão. Em vez de quando no culto, ele falava, bicho. Aí ele falava, não, desculpa, do bicho não, desculpa. Por quê? Ele queria aprender a ser uma referência de Cristo. Aí hoje na igreja, pastor, por que eu não posso fazer tatuagem? Ô pastor, por que eu não posso ir para o baile? Ô pastor, por que eu não posso vestir roupa nua? Irmão, pelo amor de Deus, leia que você vai entender que tem um Espírito Santo, 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 Santo. A igreja santa, ela entende que o prazer dela é ser santa. A igreja carnal, ela quer ser carnal. O crente carnal, ele quer que a igreja libere bebida, fumo, tatuagem, boate, tudo. A igreja santa fala, o que me impede de ser santo? Isso me impede, eu não quero fazer mais. Quem inventou isso? Quem inventou tatuagem? Pronto, vamos falar um pouquinho rapidinho da tatuagem. Quem inventou tatuagem? Alguém que orava? Alguém que lia a Bíblia? Vá ler a história, eu não vou aqui para não, tem no Google aí. Aí eu quero fazer tatuagem. Quem usa roupa seminua? Foi uma mulher que orava? Aí eu quero viver no calor seminuo. É preciso nessa noite entender, se você não está aqui dedicando tempo, se você não está dedicando disciplina, se você não está dedicando entender que não sabe, se você não está se colocando numa posição, você vai passar o tempo aqui, vai acabar o curso, vai pegar o diploma, e quando mandar você falar um versículo, você fala, não sei. Não faz sentido. A igreja no geral, irmãos, não estão preocupados em ensinar. As igrejas no geral querem montar uma estrutura que gera emoção, gera choro, gera uma multidão, mas quando sai não tem Cristo, não tem pregação, não tem preocupação. Nós temos um país lá, o Brasil, se todas as igrejas evangélicas do Brasil quiserem, não resolve aquele problema não? Uma igreja lá que tem lá no Brasil, não vou ficar falando nome não, que é bilionária, se ela quiser sozinha, ela resolve o problema do Rio Grande do Sul. Mas isso não tem fé de coisas eternas. Não tem fé que eu preciso perder um dinheiro aqui. É preciso nessa noite entender, eu estou aprendendo a ser o que Cristo quer, eu estou aprendendo a estar contente com o meu Senhor em qualquer situação, ou eu estou vivendo buscando referências do mundo, buscando ser igual ao mundo. É preciso orar, e ninguém aqui é perfeito. Pode ser que amanhã você caia no que você disse que não era para cair, pode ser que amanhã você faça o que você disse que nunca faria. Mas se isso acontecer e você se arrepender, tem um Cristo que te perdoa, e é isso a razão do cristianismo. Por isso que eu preciso aprender. E você não tem que ficar, irmãos, só passando o tempo aqui, irmãos. E nós vamos começar a orar mais e orar mais. Para que quando a gente entrar ali, a gente fale assim, espera um pouquinho. Entra na frente do juiz, fica calado. Entra numa igreja católica para fazer visita, calado. Ou não é? Vai lá com seu filho lá e manda ele fazer o que ele faz aqui dentro da igreja. Numa igreja católica vazia, cheia de santo, vai lá. E sabe o que é mais impressionante? Lá, os filhos dos crentes ficam quietos. Esse é o mais impressionante. Senhora, não pode entrar se for fazer bagunça. Não, filho, tem que ficar quieto. Depois eu te dou um sorvete. Dê sorvete para ele aqui também, pelo amor de Deus. Entenda. Existe um cristianismo brincando com aquele que é santo. E nós vamos começar a tratar do Espírito Santo, que não é meu espírito, é aquele que veio do Pai para convencer, para consolar, para encher, para dar poder. Mas para quê, irmãos? Para quê? Sendo que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem vontade e ele distribui os dons para o que é útil. Para que você quer dom? Para se mostrar? Para que você quer dom? Para dizer que é melhor que o outro? Ou para ser uma testemunha e falar, eu sou testemunha de Cristo, eu vi Cristo, eu falo de Cristo, eu represento Cristo.
Paulo diz, eu aprendi, nós deveríamos também se preocupar. Olha o que diz Filipenses 1:21, abre aí. Quem está entendendo, diga amém. E você se prepare que vai ser um ensino sobre o Espírito Santo que ou a gente vai entender ou a gente não entende nunca mais. E eu peço que você ore por mim, para que quando eu estiver fazendo, escrevendo, que já tem um monte de coisa, mas que o Espírito Santo continue sendo guia. Porque às vezes nós achamos que a nossa inteligência vai ser o guia, não é. O guia é o Espírito. Paulo falou, nós temos isso aqui em vaso de barro. Porque a glória não é de quem prega, a glória é de quem mandou a mensagem para ser pregada. Olha o que diz aí. Obrigado, irmão. Se vocês não mexem aí, eu estou achando que está cedo ainda. Achei estranho, irmão. Falei, a hora não passa hoje. O relógio estava parado. Agradeço que o irmão foi lá e mexeu, hein? Filipenses 1:21. Como Paulo chegou a entender essas coisas? Só que ele diz, porque para mim o viver é Cristo, o morrer, irmãos, nós não temos mais essa perspectiva. Se perguntar aqui se a gente vai morrer, ninguém quer. Não, eu tenho que conquistar. Paulo entendia o seguinte, irmão, se eu morrer, morri. Tem uma hora que ele diz o seguinte, eu queria até ir para o céu, mas eu estou achando que é útil eu ficar aqui para pregar mais sobre Jesus, para falar de Jesus, mas a minha vontade, irmãos, é acabar com isso aqui. Pense, olha só, eu vou dar aqui um paralelo para você ver se você está crendo e aprendeu o que é ser cristão e aprendeu o que é ir para o céu. Pense hoje, alguém chega aqui e fala, olha, tem um emprego para você. Tem um emprego para você, vê se você quer aceitar. Você ganha, vou usar valores só para você entender como a gente não está entendendo. Você vai ganhar 100 mil euros por mês. Você vai trabalhar das 9 da manhã até as 2 da tarde. Você tem uma casa paga pela empresa, um carro pago pela empresa. O dinheiro é livre. Você faz o quê? Vou morar para ver se é de Deus. Faz isso? Você vem aqui e fala, irmãos, ora para ver se é de Deus. Não faz, porque tem gente deixando o culto por causa de 5 euros. Tem gente deixando o culto por causa de tanta coisa banal. Aí nós dizemos que cremos que tem um céu, que a rua é de ouros, mula de cristal. Lá a alegria é 24 horas, a presença de Deus é real. Lá não tem mais choro, mais dor, mais rancor, mais nada. Quem quer ir para lá? Quem quer morrer? Não, morrer não. E eu não estou dizendo para você desejar morte. Eu estou dizendo o seguinte, se ela vier, ela só é um transporte para a alegria eterna. Mas enquanto ela não vem, eu me comporto aqui de tal forma que eu não vou ser pego desapercebido. Eu estou com azeite. O azeite é o Espírito Santo, eu estou com azeite. Tem gente que é virgem, é virgem. Tem gente que tem a lamparina, tem a lamparina. Tem gente que está junto com os outros que tem, mas não tem o Espírito Santo. E esse tem sido um grande problema. E nós precisamos orar aqui para que sejam todos cheios do Espírito Santo. E ser o Espírito Santo não é você chegar aqui e ficar assim, não, é você ter comportamento, compromisso, ter palavra, ter visão. Quando você errar, você dizer, errei, perdoa. Isso é ter o Espírito Santo. Não é chegar aqui e falar, amado Senhor, não é isso. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Aprenda o que é que eu quero de você. Aprenda a ser grato. Sai desse lugar, sai dessa posição, senão você vai sair do meu caminho. Santo é o nosso Deus. Versículo 29, lê comigo. Filipenses 1, nós lemos o 21, vamos ler o 29. Porque a vós... Escuta, irmãos, por favor. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Quem quer? Vamos fazer um coro? Só esse pedaço final, está aqui? Cadê? Não somente crer nele, depois da vírgula, todo mundo junto, vamos ler o final? Todo mundo depois da vírgula? 1, 2, 3 e... É um privilégio.
Do mesmo jeito que é um privilégio crer, é um privilégio também sofrer. E Paulo diz o seguinte: nós levamos no nosso corpo as marcas de Cristo. Eu fico pensando que não é estranho, eu fico às vezes com vergonha, e dá vontade às vezes, sabe o que fazer? Não quero mais, Deus, porque eu não consigo nem te representar. É tomar uma chicotada e falar: olha, igual a de Cristo. É tomar um cuspe no rosto e dizer: olha, igual a de Cristo. É ser desprezado por ser cristão, por amigos, e ver: olha, eles estão fazendo como fizeram com Cristo. A gente faz isso? Não. A gente quer ser intocável. Aí tem as pregações, que quando alguém tocar em você, vai morrer. Olha lá, está sofrendo porque falou de mim. Deus vai pesar a mão. Aonde está escrito isso? Jesus disse, foi ao contrário. Vocês vão padecer um pouquinho de tribulação aqui. Paulo diz que quem quer ser cristão vai padecer perseguição. Paulo tinha essa visão, Paulo tinha essa perspectiva. E ele estava satisfeito com o que tinha. Será que a gente está satisfeito hoje com o que tem? Será que a gente está dependendo de Cristo, irmãos? E aí Paulo continua dizendo o seguinte: eu estou apto a passar por tudo sem perder o meu posicionamento. Tem um monte de gente que é oscilante. E todos nós temos dias ruins, irmãos. Mas não hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Eu estou feliz, estou triste. Eu vou para o céu. Ai meu Deus, quem vai ser de mim? Ai, eu estou na igreja, eu estou fora da igreja. Conta comigo, não conta mais comigo. É sobe, é desce, é sobe, é desce. Pelo amor de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: no meio de tudo isso, eu estou no meu posicionamento. Não importa o que aconteça, eu tomei uma posição. E a gente não está fazendo isso, irmãos. A gente não está. Sabe o que é isso? Falta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te convence. O Espírito Santo te consola. Quando o negócio está queimando, irmãos, o negócio está que está. Porque tem dia que não está assim, então ou não está? Esses dias eu passei um dia, quando acabou o dia, eu falei assim: Senhor, Senhor. Fiz mais ou menos que nem fez Elias. Sentei e falei: covarde faz isso de vez em quando, né? Eu não sou digno, me mata. Não era que eu não quis, não. É porque está tão pesado às vezes, irmãos. Mas aí você dobra o joelho, começa a orar. Aí vem o Espírito Santo. Aí você levanta e fala: vamos embora. Cadê? Cadê? Agora, se eu não busco o Espírito Santo, como eu vou ter o Espírito Santo? Se eu não creio no Espírito Santo, como eu vou ter o Espírito Santo? Se eu fico esperando ter arrepio na coluna para dizer que é o Espírito Santo, começa a ler tua Bíblia para tu ver se tu não vai ter o Espírito Santo lá contigo. Começa a chorar sozinho, começa a ter arrepio sozinho. Fala: meu Deus, estou ficando doido. Não, não, é o Espírito Santo. E aí tem um ditado que diz que a riqueza cega os homens e a pobreza faz você lastimar, não é isso? E aí tem um Agur, que ele escreveu um Provérbios. Abre aí comigo, por favor. Provérbios 30, vamos ler o versículo 7. Irmãos, está chegando o verão, né? Está calor demais aqui. Provérbios capítulo 30. Olha que pedido inteligente. Versículos 7 e 8. Quem achou, diga amém. Duas coisas te pedi. Não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Não foi burro também, não. Me dê pouco, não. Espera aí. Eu não quero ser rico para não abandonar o Senhor. Eu não quero ser pobre para ficar por aí reclamando. Mas me dá aquilo que eu estou acostumado. Paulo diz: eu aprendi, irmãos, a estar satisfeito e contente. Eu sei ter tudo, mas eu também sei não ter nada. Sei comer a picanha, mas sei comer a salsicha. Sei agradecer pelo dia que está tudo bem, mas também sei olhar para ele e dizer: glória a Deus quando está tudo mal.
Qual é a tua oração? Eu quero ser, quer ser o quê, irmãos? Tem um percurso, irmãos, entenda? Para aprender tem percurso. Se não tem disciplina, se não passa tempo, não vai aprender. Vai ficar sempre. Quem tem, já viu aquele lá? Eu tenho um sonho de ser. Aí você olha para a pessoa e fala, primeiro, passei isso aí, tem que começar a fazer isso. Nós temos aqui atletas quase profissionais já. Ela sabe o que significa isso, disciplina, né? Não é isso que dá lá? Não interessa, é disciplina. Às vezes chega num lugar cheio de comida. A barriga faz. Pega só um. Não, a disciplina diz que hoje não pode comer mais. Aí o que ela faz para chegar lá, poder dar o resultado que se espera? Não come. O que a gente tem que fazer para chegar aqui e ter o resultado que esperamos? Isso não pode, isso é ruim, isso faz mal, isso não é de Deus. Eu preciso buscar disciplina. Irmão, se a gente entrasse aqui entendendo o que viemos fazer aqui, E aí tem uma coisa que, tem uma pregação aí estranha, né? Que quer enganar todo mundo. Mas Jesus não enganou ninguém, não é isso? João 16:33 disse que nós ia ter aflições. Mateus 10:22 ele disse que nós seríamos odiados por causa do seu nome. E aí tem um texto que eu queria ler com você, mostrando Paulo ainda, Atos capítulo 14. Nós vamos parar aqui, irmãos, felizmente. Uma coisa que nós temos para ficar junto pouquíssimo é tempo. Atos 14, 19 e 21. E eu vou acabar bem no horário, porque hoje é um dia também especial, né? E nós vamos festejar também, graças a Deus. Acharam aí? Atos capítulo 14. O versículo é o versículo de número 19, irmãos. Acharam? Paulo na cena. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava... Você já pensou? Você já pensou nisso? Olha o que está escrito aqui, mano. Não sei se você leu direito. Eles convenceram, apedrejaram. Pegar o pastor Hélio de novo, pegar o Adriano de novo. Pegar 3 pedras. Adriano, dá 3 pedradas no Hélio. Vamos ver quanto tempo ele continua. A Bíblia diz que ele fica como se parecesse que estava morto, cheio de sangue. Pedrada que pegou na cabeça, pedrada que pegou no corpo. Aí acontece uma coisa. Continua lendo, por favor. Porque se fosse eu e você, fazia o quê? Basta. Se fosse de Deus, isso não estaria acontecendo. Se fosse de Deus, estaria dando tudo certo. Se Deus estivesse comigo, esses inimigos não tinham me acertado. Vou parar. Tem gente parando por menos, não tem? Tem gente parando. Tem um monte que está aqui que dá vontade de parar. Está aqui dentro. Cheio de vontade de parar. Por nada. E a palavra hoje não é tadinho. É toma vergonha na cara, vai ler a Bíblia e seja cristão, por favor. Para de ser menino. Para de ser oscilante. Para de ficar jogando a culpa toda vez em alguém. Assume tua posição. Prende o teu caminho e fala, em nome de Jesus, eu continuo. Tem um monte de gente em casa assistindo que não vai mais na igreja. Vai para a igreja. Para de ser vergonhice. E vai lá, não para ficar lá ocupando o tempo. Vai lá para cumprir a palavra. Sai daqui, vigia e ora, em nome de Jesus. Mas, versículo 20. Mas rodeando os discípulos. Aqui tem uma coisa legal, que quando você estuda, os estudiosos mais profundos, têm alguns escritos extra-bíblicos, que entendem que nesse momento, Paulo literalmente morreu. Só que nesse momento, houve o poder da oração. E eu não quero falar, mas tem a ideia, tem a defesa disso. Me lendo o texto depois de saber disso, parece que teve mesmo. Olha o que acontece. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se. E aqui eles dizem que eles odiaram, oraram, e Paulo foi ressuscitado, ok? E entrou na cidade. E no dia seguinte, cheio de hematoma, desistiu do trabalho, desistiu do ministério, desistiu da chamada, desistiu de continuar. Homem fraco. Saiu com Barnabé para Derbe. Acharam aí?
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirma, olha só o que Paulo está fazendo depois de apanhar, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É uma coisa que nós estamos tendo que orar mais. Aprendeu ou não aprendeu com Jesus? Depois de morrer, ressuscitou e veio dizer para nós: estou esperando vocês. Paulo, depois de passar por isso, vem nos discípulos: vai, continua. Eu não sei, né? Eu fico imaginando, eu não sei se você é doido como eu. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu transformo em um cenário. Se ele foi apedrejado até quase morrer, tomou pedrada, no outro dia estava meio inchado, e às vezes eu penso, né? Não é pecado pensar, tomou uma pedrada na boca, irmãos, não pode parar, irmãos! E a gente hoje tudo perfeitinho, com uma cara de marra para o Espírito Santo, fechando o coração para Deus. Abre a tua vida nessa noite, pede para Ele: Espírito Santo, entra, porque quando Ele entrar, aí você está livre, liberto e cheio de poder. Vamos orar e vamos embora com essa palavra por enquanto, amém? E orem para que Deus transforme esses dias em nome de Jesus.